Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar de um assunto muito polêmico aqui no canal, que às vezes vocês até xingam a gente. A gente vai falar hoje de extraterrestres. Em algum momento da história da humanidade, algum ser humano deve ter perguntado para o outro: será que nós estamos sozinhos aqui? Será que existem outros seres em outros lugares? Será que o universo é tão grande que podem habitar muitas vidas? Essa pergunta sempre foi uma pergunta recorrente na história da humanidade. Muitos tentam responder essa pergunta até hoje. Cientistas, astrônomos, biólogos, enfim. Mas vamos lá. Os nossos antepassados, eles não entendiam muito essa história de universo, de céu, de estrelas, os planetas, os sistemas solares, pelo menos até um certo ponto. Então eles acreditavam que tudo que estava acontecendo lá em cima eram coisas que eram feitas por algum tipo de poder que eles não entendiam muito, e com o tempo eles acabaram emprestando qualidades humanas para essas coisas que estavam acontecendo, e daí começam a nascer os mitos, as mitologias e a história de querer explicar isso através dos deuses. Com o tempo, alguns sábios da antiguidade começam a observar o céu e percebem que existem corpos celestes que se movimentam. Eles começam a entender que existe ali em cima uma dança, uma grande coreografia cósmica que rege inclusive o que acontece no plano de baixo, porque eles começam a observar que o que acontece lá em cima marca algum tipo de acontecimento aqui embaixo, como por exemplo cheias de rios ou estações do ano. Então eles começam a ver que existe uma correspondência entre o que está acontecendo lá em cima e o que acontece aqui embaixo. Beleza, eles vão entender isso. Esses caras em determinado momento vão ser criados ali dentro do povo caldeu, vão ser os magi, e eles vão virar os grandes astrônomos, reis, sacerdotes, enfim. Eles vão espalhar esse conhecimento pelo mundo. Mas, em alguns momentos, a dúvida de que, será que esses fenômenos que acontecem lá são feitos pelos deuses? Será que os deuses habitam essas estrelas? Isso então sempre, como eu já disse, foi uma pergunta que a humanidade teve, e é uma pergunta muito bacana da gente se fazer. Enquanto humanos, somos curiosos, queremos descobrir se realmente estamos sozinhos no universo e se não estamos. Em determinado momento na minha vida, eu fiquei pensando assim: nossa, o universo é tão grande, ele é tão grande que a nossa mente não consegue imaginar o tamanho dele. A gente não consegue imaginar o que é 1 bilhão de grãos de areia. Imaginar trilhões e trilhões de planetas, galáxias, estrelas, enfim. É impensável dentro da nossa cabeça. Então, como já diria o sábio Carl Sagan, seria um grande desperdício de espaço se estivéssemos sozinhos nesse universo. Então existe uma baita possibilidade de que realmente exista vida em algum lugar do universo. Quando eu encrenquei com essa ideia, falei, não, vamos lá, quero ver se isso faz sentido. Eu conversei com alguns amigos meus biólogos na época, que me explicaram o quão difícil foi surgir a vida. E aí eu falei, mas deve ter sido ali uma combinação de alguns fatores, e eu realmente fui estudar isso, eu fui a fundo, eu fui ler, eu fui entender. E aí eu tomei um choque quando eu descobri o quão difícil realmente foi surgir a vida. O quão difícil e quantos fatores que de uma imensa dificuldade terem que acontecer ao mesmo tempo, de uma probabilidade minúscula, e vários fatores de probabilidade minúscula até que a vida surgisse. E a gente nem sabe ainda direito qual foi aquele gatilho que transformou uma série de coisas que estavam ali, tipo uma sopa primordial, em algo vivo. A gente ainda falta esse elo aí. Mas mesmo assim, quando eu estudei isso, eu falei, gente, a chance da vida acontecer é tão pequena que... Sabe aqueles números que são 0, vários zeros até 1? É tipo um número desse. E aí você fala, caramba! E aí você começa a se questionar. Será que a Terra, que já não é um planeta que a gente olha e vê perto, pelo menos da gente, planetas tão parecidos como a Terra, né? A gente foi achar planetas parecidos longe da onde a gente tá. E aí catalogou, sei lá, 200, 300 planetas que são parecidos com a Terra e que talvez pudessem receber a vida humana. Então mesmo num universo observável, a gente ainda não tem tantos planetas. Se você for pensar em trilhões de lugares, 300 planetas ainda é um número ridículo perto de tudo. E aí quando você começa a ver, se a Terra teve essa capacidade de gerar vida dessa forma, como será que nos outros lugares aconteceu? E será que aconteceu? Ou será que aqui foi o único lugar onde o raio caiu e o raio não caiu 2 vezes em outro lugar? Enfim, essa é uma pergunta que a gente ainda não tem uma resposta. Mas o universo é muito grande, então tem muitos lugares para a gente procurar essa resposta. Vamos então partir do pressuposto que existe vida em outro planeta. É uma hipótese. Essa vida, ela pode estar muito longe da onde a gente está agora, ou
talvez perto da onde a gente está agora. E aí tem todo aquele lance das distâncias, né? De que a luz é aquela medida e que é a energia, e que quando você tem energia, talvez se você pegar um corpo, uma matéria sólida, por exemplo, um foguete, levar até a velocidade da luz, ele vai se desfazer em energia, então você tem que viajar muito próximo dessa velocidade, mas não atingir essa velocidade. E aí você começa a ver que mesmo se você viajasse nessa velocidade, você demoraria 300 anos para chegar na galáxia mais próxima, e nenhum humano vive 300 anos. Então isso já seria uma dificuldade, o nosso corpo não aguenta. Será que o corpo de um alienígena aguentaria se for feito de cadeia de carbono que nem a gente? Talvez não. Mas vamos dizer que os nossos cientistas estão errados de imaginar que a única forma de vida acontecer com cadeias de carbono, que nem material orgânico, que nem aconteceu aqui na Terra, e que em outro lugar do universo a vida apareceu de outra forma. Então vamos lá. Vamos supor que pra gente ter acesso a esses caras têm que arrumar um jeito de chegar aqui. Pelo jeito tradicional que a gente conhece, não rola, não dá. Então eles teriam que desenvolver uma tecnologia que rolaria. Então vamos supor que é uma tecnologia tão avançada que os nossos cientistas ainda não conseguiram chegar lá, dobrar o espaço-tempo e tudo. Então esses caras podem estar vindo aqui há muito tempo. Isso vai, obviamente, ajudar quem tem as hipóteses de que, olha, nós já fomos visitados por visitantes dos planetas, os deuses eram astronautas, como o livro do Eric von Däniken, ou toda a coleção de livros do Zecharia Sitchin, que fala, né, pega a mitologia suméria ali, tão estudada no mundo inteiro, mas ele dá uma visão de que eles seriam alienígenas que vieram aqui para fazer uma mudança genética nos macacos e criar raça humana como escravos, para minerar ouro, enfim, tem todas essas histórias. O que a gente sabe? Vamos lá, vamos começar pelo que a gente sabe. Vamos começar pela antropologia, pela arqueologia. Então o que a arqueologia fala pra gente? Durante muito tempo, durante a história humana, os seres humanos acreditaram que tinham ETs, aliens. Pega, por exemplo, a Guerra dos Mundos, principalmente quando Orson Welles ele fez aquela descrição do livro, praticamente aquela radionovela ali, lendo o livro como se aquilo fosse real, e o pânico que aquilo causou. Então as pessoas realmente acreditavam que existiam marcianos morando na Lua, ou marcianos que viriam de Marte, e com o tempo, tanto a ciência espacial quanto a arqueologia foi mostrando que muitas das crenças da humanidade não se fundamentavam. Não tem ninguém morando na Lua, não tem ninguém morando em Marte, pelo menos até onde a gente sabe. Por enquanto a gente não encontrou ninguém, já investigou muito bem a Lua, já investigou muito bem Marte, então esses lugares, pelo menos não fisicamente, tem ninguém morando. Isso foi desmontando ao longo dos anos. Então, talvez há 100 anos atrás, o seu tataravô, o seu bisavô, ele acreditava que, olha, pode ser que existam marcianos em Marte, mas hoje a gente sabe que não. Então é o tipo de coisa que a gente nem fala mais, não. Então uma galera, não, a gente volta para coisas do passado, porque alguns autores estão tentando desencavar isso. Mas a maioria dos arqueólogos hoje no mundo, eles entendem que as histórias do Zecharia Sitchin, elas não têm nenhum fundamento arqueológico. Elas foram, né, dentro do meio científico, que é um meio muito competitivo, e que mesmo quando ele vai lá e fala contra o outro, ele precisa ser validado por vários pares. E é muito legal entender isso, porque imagina assim, 2 institutos de pesquisa correndo para ver quem desenvolve primeiro um remédio que vai curar uma doença, e de repente um sai na frente. O que esse outro vai fazer? Ele vai tentar derrubar aquela ideia, porque ele quer ser o que realmente descobriu. Mas ele vai derrubar dentro do meio científico, ele vai testar, ele vai tentar replicar. Então isso é testado pelos pares. Em geral, a ciência funciona muito bem dentro de coisas que podem ser replicadas. A gente sempre brinca que coisas que não podem ser replicadas, como sentimentos, emoções, psicologia, a ciência não tem o método científico não funciona. Mas dentro do método científico, trabalhos acadêmicos são revistos por pares, são publicados, enfim. Então a gente tem hoje muito bem fundamentado, por mais que as pessoas, não, eu li o livro, faz muito sentido, eu acredito naquilo, mas aquela era uma visão que teve alguns anos que as pessoas foram investigar, e depois os arqueólogos descobriram que aquilo não fazia sentido, porque os povos da antiguidade, diferente do que muita gente imagina, registraram muitas coisas. Os egípcios registraram vários momentos das construções das pirâmides. O pessoal de Stonehenge deixou lá materiais que levaram os arqueólogos a descobrir exatamente como eles construíram e como eles moveram as pedras até lá. Isso não é mais um mistério para quem tá lá e trabalha lá. Se você vai no Egito hoje, você vê um cara com um martelinho de cobre e um cinzel de cobre cortando pedra na sua frente, pedras enormes, blocos enormes, com o corte perfeito. Para quem tá nesse meio, isso já não é mais uma dúvida. E aí vem aquele lance do efeito Dunning-Kruger. A galera que sabe
do que aquilo, começa a sofrer um pouco de síndrome do impostor, porque ele fala assim, pô, eu sei isso, eu estudo isso, eu vejo, eu tenho provas, mas a opinião pública tá me detonando. Será que eu sou tão bom assim para conseguir mostrar realmente o que eu estudo a minha vida inteira? E o que é o efeito Dunning-Kruger? É o efeito de pessoas que nunca estudaram aquilo a fundo, que leram alguns livros e que acham que dominam aquele assunto e que podem opinar sobre aquilo, e muitas vezes discutem com um especialista que está há anos estudando aquilo. Vamos lá, galera, ninguém é infalível. Especialistas erram, a ciência revisa seus métodos, revisa seus pares o tempo inteiro, a gente sabe disso. Mas, poxa, dentro de um meio que é tão visto, revisto, vale a pena dar um voto de confiança. Vale a pena sempre questionar. Nós somos questionadores, a gente pode questionar, mas como chegou nisso? Mas muito mais, esse questionamento ele tem que ser muito mais uma dialética filosófica do que você querer sair querendo provar seu ponto de vista. Se chega um arqueólogo na sua frente e fala assim, olha, as pirâmides eram tumbas, depois elas foram saqueadas, viraram templos religiosos. Em vez de você falar, imagina, né, nada disso tá errado, cara, você não estudou aquilo, o cara estudou aquela vida inteira. Faça perguntas, mas baseado no quê? O que vocês acharam? Quais foram os achados arqueológicos? Isso é muito legal, você se abrir para aprender e ouvir aquilo, falar, poxa, esse é o assunto que me interessa, eu vou lá estudar. Faz que nem eu fiz lá quando eu fui estudar os papers de biologia para entender como a vida pode ter se formado no planeta, e fiquei ali, minha cabeça explodiu com relação àquilo. Então, é legal, porque aí a gente tira da nossa frente aquilo que não interessa, aquilo que já tá bem consolidado, que a galera meio que já sabe que foi daquele jeito, e quando a gente constrói as coisas já baseadas nisso, a gente consegue ir além e questionar coisas que estão além. Então a gente pode olhar para frente em vez de olhar para trás. E isso é bem legal. Parar de discutir coisas que já estão bem embasadas e que, se você não for um estudioso daquela área para realmente entender como questionar aquilo, por que você vai questionar se você não tem base para questionar? A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a internet deu voz para todo mundo, isso é muito bom, isso traz uma baita liberdade, mas essa liberdade, ela tem que vir com responsabilidade. Eu não vou lá na página do Prêmio Nobel de Química para questionar química, não entendo química. Cara, é o Prêmio Nobel, eu não vou questionar o trabalho do cara. Se eu quiser questionar o trabalho do cara, eu vou ter que passar um bom tempo estudando química até para aprender a fazer a pergunta certa que eu tenho que fazer pro cara, beleza? Mas estou falando disso tudo porque eu quero voltar nos alienígenas. Então vamos lá, a gente tem dentro de várias tradições crenças com relação a alienígena. A gente tem a ufologia, por exemplo, que estuda isso há muito tempo. Vamos começar por um conceito básico. Por quem estuda OVNIs? O que são OVNIs? São discos voadores? Não, são objetos voadores não identificados. Então quando alguém está num avião e vê alguma coisa voando e não identifica e tem um movimento meio estranho, essa pessoa vai falar, eu tô vendo um objeto que eu não sei o que é, eu não tô conseguindo identificar, então é um objeto voador não identificado. Quando os governos soltam aqueles dados, aqueles arquivos de objetos voadores não identificados, e nenhum daqueles relatos está dizendo que aquilo é um disco voador. São normalmente os pilotos dizendo que fui acompanhado por um objeto, ou eu vi alguma coisa fazendo um movimento muito estranho, e não conseguiram identificar o que é aquilo. Então, beleza, a gente precisa entender primeiro isso, porque muitos dos objetos voadores não identificados do passado, depois com certas técnicas foram identificados, e aí deixaram de ser objetos voadores não identificados e não eram discos voadores. Mas existem ainda muitos casos de mistério. Vou pegar um caso recente. Recentemente adentrou o sistema solar um corpo celeste, se eu errar o nome me perdoem, mas é Oumuamua, e era um corpo estranho, porque ele era achatado, e aí alguns cientistas falaram, bem, esse objeto está vindo de fora do sistema solar, ele tem um corpo achatado, será que ele é uma tecnologia alienígena, uma tecnologia extraterrestre? Porque é um tipo de objeto muito estranho. Normalmente a gente vê os cometas redondinhos, os asteroides com aqueles, parece umas pedras gigantes, mas um negócio achatado era estranho. E aí agora, recentemente, depois sei lá de quase um ano, os cientistas descobriram que esse objeto ele tem uma camada de nitrogênio em forma de gelo. E aí, pelo tipo de comportamento que ele tem, e quando esse objeto chega com esse nitrogênio perto de uma estrela como o Sol, por exemplo, parte desse nitrogênio vai se desprendendo e aí ele vai causando esse achatamento. É um fenômeno raro, mas os caras descobriram como é que funcionava. E já tinha muita gente falando, não, isso aí é uma nave alienígena que está perdida aqui, e era muito mais simples. Mas existem dezenas ou centenas de casos de avistamentos, essas coisas, que ainda não foram explicados. É ruim porque a gente nunca tem ninguém com um celular bom na mão para filmar
filmar e a gente ter uma imagem clara daquilo, sempre um negócio tremido, não sei o que. Seria muito bom se a gente tivesse, e muitas vezes eu já li relatos de pessoas que filmaram esse tipo de acontecimento e quando elas foram ver o vídeo, elas não viram nada no vídeo, mas elas juram de pé junto que elas viram coisas lá. Então agora nós vamos entrar no campo que a galera adora, que é o campo das especulações. Nós vamos sair, falamos de ciência até agora, vamos falar da parte legal, que é a parte de deixar nossa imaginação embora. Então vamos lá. Pode ser realmente que tenham seres de outro planeta com uma tecnologia mais avançada que vêm aqui, nos visitam há muito tempo, que já moram aqui. É provável? Hoje não é provável, a gente não consegue provar, mas é possível. Possível é. Não dá para tirar uma possibilidade dessa com um universo tão grande. O que eu quero trazer para vocês? A gente tem os ufólogos que estudam isso há anos, que falam de abduções, então tem todo um trabalho feito por esses caras de estudo. Alguns caras que, putz, você vê que o cara é malucão, mas tem muito cara que é sério. Caras, por exemplo, que eu conheço que são formados por astronomia, por engenharia, em grandes universidades aqui do Brasil, universidades reconhecidas, inclusive fora do Brasil, e que esses caras são ufólogos sérios, que estudam isso a sério. O fato do cara ser um ufólogo sério não quer dizer que ele acredita realmente que existem discos voadores. O fato dele ser um ufólogo sério é o fato dele estar buscando por isso, ou buscando por comprovação. Então existem ufólogos que falam, não, eu acredito que existe. Existem ufólogos que falam, cara, eu nunca vi nada, mas eu quero continuar pesquisando, porque tem muito substrato, muita matéria-prima para ali engrandecer um estudo sobre coisas que não são explicáveis, como por exemplo Roswell, o ET de Varginha, que é um caso que a gente tira sarro aqui no Brasil, mas tem umas coisinhas estranhas ali. Mas vamos lá. Uma vez eu vi, a primeira explicação, talvez que eu tenha ouvido fora do tradicional, foi dentro do espiritismo. O espiritismo, ele diz que nós aqui na Terra estamos encarnados no corpo físico, mas existem espíritos habitando outros planetas. Existem espíritos habitando a Lua, o Sol, Marte, Júpiter, Netuno, outras galáxias, e a gente só não consegue contato porque estão em outro nível, outra frequência vibracional. Nós estamos numa frequência densa e eles estão numa frequência mais sutil que a gente não consegue ter contato. Então, segundo o espiritismo, existe vida basicamente em todos os corpos celestes com espíritos com vibrações diferentes da nossa, inclusive algumas vibrações podem ser densas o suficiente para que nem nós consigamos ver de tão densas que são, mas enfim, existe essa miríade de manifestações dentro do universo de espíritos. É uma possibilidade. Há muitas vertentes espiritualistas conversam com entidades que incorporam nos médiuns e essas entidades dizem que vêm de lugares que são tão evoluídos, tão avançados, que eles não viajam em nave espacial. As consciências viajam. Porque se eles chegaram num nível tecnológico tão grande para inventar uma tecnologia de dobrar espaço-tempo, talvez eles já tenham desenvolvido tanto a consciência que eles não precisam mais do veículo físico para fazer isso. Desenvolvimento tecnológico é sinônimo de desenvolvimento espiritual ou da consciência? Não, não é. Mas dentro dessas possibilidades infinitas do universo, vamos especular que uma dessas raças se desenvolveu tão grande tecnologicamente que ela conseguiu chegar num ponto que ela não precisa mais de uma nave espacial. Ela projeta a própria consciência. Já ouvi em muitos lugares, muitos terreiros, muitos centros, a entidade falando, olha, nós somos de tal lugar, essa egrégora aqui, e a gente projeta a consciência em forma de incorporação. Então a incorporação, como a gente sabe, não é tomar o lugar, né? É um afinamento energético em que a entidade fica próxima ali vibrando. Dentro da teoria da incorporação é assim que funciona. Ela não está dentro, ela está ali próxima vibrando e ela passa ali a tomar uma consciência que vai falar. Então, essa consciência viaja através do espaço-tempo e tá ali. Qual que é a explicação disso? O pensamento, essa projeção de consciência, ela não se utiliza das regras de espaço-tempo. Se eu falar pra você agora, pensa no banheiro da sua casa. Pô, você pensou, sua consciência já foi pro banheiro da sua casa instantaneamente. Então, a partir do momento que você pensa assim, estou na Torre Eiffel, pum, você já tá na Torre Eiffel. Não importa a velocidade. Então, tem essa ideia da consciência. Conversando durante a minha vida com alguns médiuns, alguns professores budistas, hinduístas, uma explicação muito legal que eles deram, alguns deram e elas bateram, e eu achei muito interessante, e aí eu vou passar para vocês para também ficar mais uma confusão aí na cabeça de vocês. É que nunca nós fomos visitados por naves espaciais. Não existe, não dá para uma nave de metal viajar tão rápido e chegar aqui de milhares de anos-luz. Nós sempre fomos visitados por consciências. Então, a gente pega os escritos de Crowley, quando fala que a Ayahuasca era uma supraconsciência, e depois que ele desenha, lembra
muito aqueles Greys, aqueles alienígenas de cabeça grande. A Blavatsky também recebeu ali muita coisa de um mestre espiritual, Moriá. A gente tem na história da humanidade sempre essa recorrência de espíritos ou de seres de outras realidades trazendo esse tipo de conhecimento. Então o que esses caras falaram? Que na antiguidade os gregos olhavam para o céu e não viam discos voadores. Eles viam essas consciências chegando em grupo e como o cérebro humano não tinha aparato cognitivo para interpretar aquele símbolo, interpretava de uma forma que aquilo tivesse a ver com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. Então os gregos viam no céu carruagens de fogo. Por quê? Porque era o meio de transporte mais rápido que eles tinham. Eram as carruagens. Amarrava 2, 3, 4 cavalos e aquilo ia muito rápido. E aí eles viam carruagens de fogo. Então, conforme a humanidade vai evoluindo, vai mudando a forma da visualização. A gente só vai ver discos voadores basicamente quando a gente vem a era dos foguetes. Durante aquela era ali da Segunda Guerra Mundial, com Von Braun, a descoberta dos foguetes, né? Depois toda a parte de corrida, da corrida espacial, os avistamentos de OVNIs em geral eram grandes charutos de metal, como se fossem os foguetes. Depois começam a vir os discos voadores com as suas formas mais aerodinâmicas, mas os antepassados, nossos antepassados, viam cometas de luz, carruagens de fogo, cavalos alados. Olha as mitologias, olha para Hélios, olha para Skoll, olha para várias mitologias em que existe uma carruagem passando no céu, em que em alguns momentos podia ser um cometa, mas em outros momentos, dentro dessa visão, pode ser que nossos antepassados viam essas consciências chegando em massa, não conseguiam ver aquilo, interpretar aquela forma, e aí aquilo vinha como um meio de transporte, que era o que eles tinham ali. Achei bem interessante, quis trazer isso para vocês terem mais uma teoria da conspiração aí para vocês conspirarem dentre isso. Tô dizendo que não existe? Não. Tô dizendo que existe? Também não. A gente não tem ainda uma comprovação que dê para mostrar para todo mundo olhar e falar, ah, não, realmente, isso aí é inegável. Por outro lado, também não dá para duvidar. Não dá para não ter essa hipótese de que tem vida em outro planeta. Se a gente duvida dessa hipótese, a gente vai parar de procurar. A gente vai olhar e falar, não, não tem. E a gente tem hoje cientistas no mundo inteiro buscando isso. Através de ondas de rádio, através de telescópios, através de infravermelho, através de um monte de formas de tentar descobrir se existe algum tipo de material orgânico que possa representar vida ou até vida inteligente. Pode ser que nossos amigos que escreveram livros para dar palestras e ganhar dinheiro contando as histórias dos ETs do passado estejam certos. Pode ser que um dia a gente descubra que eles estejam certos. Hoje, pelo que a gente tem de arqueologia, o que a gente já tem muito bem fundamentado, a gente vê que esses autores não têm fundamento para falar aquilo. Então muita gente fica brava, porque a gente falou dos Anunnakis, e muita gente leva muito a sério os livros do Zecharia Sitchin, como se aquilo realmente fosse uma grande verdade que você descobriu. Então eu te convido também a assistir um vídeo que a gente soltou recente no canal sobre os perigos da iluminação. Porque quando a gente quer acreditar muito numa teoria, a gente busca o viés de confirmação. E quando alguém fala exatamente o que a gente quer ouvir, aquilo é muito sedutor. É muito difícil a gente se desvencilhar daquilo para abrir a nossa mente para outras possibilidades. Eu conheci grandes fãs do trabalho, por exemplo, dos Anunnakis, do Zecharia, e quando eu mandei para eles papers que mostravam ali, olha, o trabalho dele não é sério por causa disso, mostraram todos os erros de tradução, tudo, esses fãs piraram, olharam e falaram, não vou aceitar, esses cientistas querem descobrir, mas cara, tá aqui, olha, tá comprovado, tá vendo, tem comparação, tá dizendo aqui, não teve jeito. Então, não seja essa pessoa, esteja com a cabeça aberta, inclusive para as ideias absurdas. Pode ser que talvez uma raça alienígena veio aqui, mexeu geneticamente no macaco, transformou em humano, escravizou, depois foi embora. Pode ser. O bom do nosso universo é que tem infinitas possibilidades. Mas pode ser que se você ficar viciado nisso, você vai acabar perdendo a oportunidade de aprender muito mais com o que já foi descoberto, fora daquele ovo e daquela casinha que você decidiu morar. Então fica aqui meu convite. Vamos continuar olhando para cima, para buscar o que a gente quer, o que a gente acredita, ou as respostas que a gente quer para se tem vida ou não, mas não esquecer de olhar para baixo, onde já tem muitas respostas que estão aqui prontas para serem descobertas ou estão ali prontas para serem lidas. Então esse vídeo eu quis gravar para falar um pouco para vocês do que a gente vê muito aqui no canal com relação a esse assunto de extraterrestres. Converso muito com o Bruno sobre isso, tenho certeza que ele vai ver esse vídeo e vai falar, é o que o CDH realmente sempre fala. Aqui é um canal de conhecimentos, a gente quer buscar conhecimentos. A ufologia é um conhecimento válido, a ciência é um conhecimento válido, suas emoções são conhecimentos válidos.
tudo é válido. A gente só não quer que ninguém se prenda em bolhas e busque por viés de confirmação dentro daquela bolha e esquece que o mundo não é uma bolha. Justamente o universo ele é tão amplo e tão plural para que a gente consiga aprender o que a gente quiser, estudar o que a gente quiser. Então o meu convite aqui é, você quer acreditar em ET? Acredita, cara, mas estuda, vai lá atrás, vai ler o que a galera tá falando, inclusive a galera que diz que não existe, vai ver por que esses caras dizem que não existe. Se você acha que não existe, vai conversar com os caras que acham que existe. Talvez você encontre uns malucos pelo meio do caminho, que a galera que tem essa mente mais fora da caixinha, às vezes é considerada maluca, mas tem muita gente séria, muita gente que trabalha dentro da ciência, que tá investigando, que tem indícios e que tá tentando trabalhar esses indícios. É o que eu sempre falo, se todo mundo jogar junto, o time marca gol. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês não briguem com a gente mais por causa de extraterrestres, porque a gente tá aqui para falar um pouco do que a gente estudou, das nossas experiências de vida. Você tem a sua também é válida e, de novo, tô aqui com a cabeça aberta, quer comentar, quer contar sobre casos de avistamento, quer contar sobre coisas que você viu que não tem uma explicação, comenta. E se você não acredita, fala, não, isso tudo é besteira, porque olha só, tem esses trabalhos, comenta também. É muito legal a gente fomentar um ambiente sadio de dialética, de diálogo, e não um ambiente que, você é louco, você é maluco, mas a ciência não presta, a ciência tá errada, mano. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, isso só vai esterilizar os nossos campos de crescimento, de curiosidade e de construção de novas ideias. Então, beijos e esfirras alienígenas para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Vão lá conhecer nosso sistema de apadrinhamento. O Conhecimentos da Humanidade tem um programa na Rádio Mundial toda terça às 19 horas. Vai lá conferir o nosso programa também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá.